Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a triste notícia que nos foi passada aqui no final de semana. Hoje nós estamos no dia 23 de outubro de 2023, no final de semana que antecedeu a segunda-feira, que é hoje, que infelizmente a General Motors do Brasil, nas suas duas plantas aqui do interior de São Paulo e de São Caetano do Sul, na região do Grande ABC, formaram aí a demissão de aproximadamente 1.200 trabalhadores, 1.200 pais de família foram dispensados aí por telegrama no final de semana, durante o curso da suspensão do contrato de trabalho para treinamento. É avassaladora essa informação, né? Por mais líquida que a sociedade esteja hoje, por mais que nós estejamos habituados a receber e dar notícias desagradáveis de uma forma mais automática, receber esse aviso de demissão nesse grau, dessa forma, é no mínimo estranho. Então, para dizer pouco. Então, com muito pesar que eu venho comentar alguns aspectos jurídicos envolvendo essa questão tão delicada que é a demissão aí, em tese, de 1.200 trabalhadores, 1.200 pais ou mães de família. A demissão em massa não é novidade nos institutos jurídicos brasileiros. Elas ocorrem nos casos em que as coisas para o empregador vão muito mal. Quando é impossível para ele, de alguma maneira, manter o processo produtivo e manter funcionando as suas instalações. Os mecanismos de tutela desse tipo de demissão, eles não eram bem delimitados no arcabouço jurídico brasileiro. Eles nasceram, essas legislações que começaram a tutelar e os institutos que começaram a tutelar esse tipo de demissão, nasceram lá na Europa. Se você se puxar na memória ou for procurar um pouco aí nos estudos, você vai ver que existem muitas empresas que são o centro da cidade e a cidade as circula. Por que isso acontecia? Porque a empresa ela era a fonte principal de subsídio daquela região econômica ali, naquela cidade, daquele vilarejo, daquele município. E nos casos de demissão em massa, lá na Europa, lá atrás, passou-se a exigir, a necessidade se imperou da existência de algum mecanismo para diminuir o impacto nos casos da perda de emprego coletivo. Por quê? Porque os moradores daquela cidade, daquele vilarejo, boicotavam o produto daquela empresa, que demitia em massa, e aquela empresa perdia sua viabilidade econômica e fechava. Por conta disso, passou-se a criar alguns institutos, como o plano de demissão incentivada ou o plano de demissão voluntária, como forma de minimizar os prejuízos coletivos em decorrência do fechamento de parte da operação. Esse plano de demissão ele não dava quitação do contrato de trabalho à época, porque a legislação europeia é diferente da brasileira. No Brasil, o cenário econômico e legislativo são diferentes. Demissões em massa sempre ocorreram. Geralmente, elas eram feitas sem nenhuma negociação com a categoria e o empregador simplesmente dispensava. Por quê? Porque a legislação ela não protegia os trabalhadores no caso de dispensa em massa. A legislação evoluiu da mesma forma que as relações sociais e passou-se a prever diversos mecanismos, diversas ferramentas para tutelar situações de crise. São elas as férias coletivas, a suspensão do contrato de trabalho para treinamento mais conhecida como layoff, folgas coletivas, planos de demissão voluntária ou incentivadas, como forma aí de manter o exercício da atividade empresarial e diminuir os impactos pela perda do emprego em massa, nos casos em que as primeiras ferramentas e as primeiras técnicas de manutenção do contrato de trabalho não vingavam. O plano de demissão voluntária ele é dividido atualmente em duas classificações. O plano de demissão voluntária feito por acordo coletivo com o sindicato e o plano de demissão voluntária feito sem acordo coletivo com o sindicato. O feito por acordo coletivo com o sindicato é aquele precedido de assembleia, de votação, de registro de ata e registro do acordo no Ministério do Trabalho através do sistema mediador, com cláusula de quitação geral. Esse da quitação do contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador que adere, que assina o PDV, ele dá quitação do contrato de trabalho. De outro lado, se o plano de demissão voluntária for feito sem a intervenção da empresa, através de outros mecanismos que não da negociação coletiva, ele não dá quitação do contrato de trabalho. Ou seja, eventualmente, se o trabalhador for lesado, ele pode buscar a justiça para eventual reparação, caso seja necessário. Nesse caso específico, tá? Por que eu estou falando essa introdução? Eu faço essa introdução de como funcionam os mecanismos de tutela, né, das demissões em massa, dos processos de aviso de demissão em massa, e para depois dizer do caso concreto de vocês. Então, grosso modo, é basicamente isso. No caso expresso de vocês,
Há algumas peculiaridades. Por quê? A demissão em massa ela foi levada a efeito, o anúncio de demissão em massa foi levado a efeito antes da existência de uma negociação coletiva objetiva. E mais, as demissões em massa elas foram levadas a efeito quando do vigor da suspensão do contrato de trabalho pelo layoff, o contrato de trabalho suspenso para treinamento na forma como preconiza o artigo 476A da CLT. E se o contrato de trabalho está suspenso, ele não pode ser rescindido. Nesse caso específico, há um vício de forma, um erro por parte da empresa em demitir os trabalhadores antes mesmo de ver exauridas as ferramentas, as técnicas de manutenção do contrato de trabalho. Olha, um parênteses muito importante, eu não estou aqui a fomentar o litígio por nenhum dos lados, não é esse o objetivo. Meu objetivo com esse vídeo é apenas traçar um panorama jurídico no que diz respeito a esse caso que é público, né? Foi colocado aí em todas as mídias, todas as redes sociais, todos os jornais veicularam isso, porque a empresa errou, efetivamente errou, está mal assessorada tecnicamente para fazer uma demissão dessa no final de semana, quando o contrato de trabalho está suspenso. Respeito à decisão da empresa, porém, tecnicamente ela está errada. Quem vai decidir isso não somos nós, né? E há o primeiro vício importante de demitir os trabalhadores que estavam com o contrato suspenso. Quais são as medidas que devem ser levadas a efeito? Muito provavelmente o sindicato da categoria, que é uma categoria organizada, já deve ter instaurado a greve, né, parando toda a produção das plantas dessa empresa. Essa greve, por mais necessária que ela seja, é um direito constitucional de causar prejuízo ao empregador, ela veio de uma forma tardia. Por quê? Porque nesse momento, enquanto a produção está baixa, a greve ela é favorável ao empregador. Por que, Luiz, é favorável? Porque a legislação que cuida da greve, ela diz que os dias de paralisação em decorrência da greve, eles são deduzidos do salário do trabalhador. O empregador não paga por esses dias. E se a produção está ruim, há o compartilhamento ainda maior dos prejuízos do empregador. Evidentemente, se o contrário não for pactuado num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho. A greve por prazo indeterminado é uma ferramenta importante, por outro lado, para que se reabra o canal de comunicação com o sindicato. Por quê? Porque tudo indica que o canal de comunicação entre a empresa e o sindicato está rompido. Por quê? Porque se tivesse a mesa redonda instalada para negociações constantes, muito provavelmente a empresa não teria demitido ao final de semana, como de fato ocorreu. Então isso é um indicativo de que as coisas não estavam muito bem. Havia algum ruído de comunicação entre empresa e sindicato da categoria que espero que se resolva. Por conta dessa medida assodada por parte do empregador que descumpriu uma norma vigente, outra coisa que não é segredo para ninguém, nascem alguns direitos subjetivos do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual. Os trabalhadores podem, através do sindicato da categoria, coletivamente, falando em nome da categoria, ajuizar uma ação cabível para anular essas demissões. O Ministério Público do Trabalho, que é o promotor de justiça lá, da Justiça do Trabalho, também é um legitimado para propor uma ação civil pública contra o empregador, buscando o restabelecimento da ordem jurídica que foi violada. E cada trabalhador individualmente, com o seu advogado de confiança, tem os mecanismos para, analisados aí os casos concretos, aí individualmente, buscar a justiça como forma de verificar se há algum direito à reparação ou reintegração. Mais uma vez, não se está a incitar a litigiosidade de ninguém. A única coisa que se faz é mostrar para os trabalhadores que há o ilícito por parte do empregador e que cada um, caso entenda violado o seu direito, procure aí o seu advogado de confiança como forma de ter a reparação desse direito. Porque pode haver aquele empregado que já não estava contente mesmo, eu vou pegar as minhas verbas decisórias e vou ser feliz. Pode ser que isso aconteça. Ótimo. Vida que segue, tá? E, evidentemente, para aqueles trabalhadores que foram afetados por isso, há algumas coisas que precisam ser salientadas. Por exemplo, se esse trabalhador ele é portador de alguma doença, né, que daria ensejo, eventualmente, a uma estabilidade ou uma indenização pela responsabilidade civil, alguns adicionais de periculosidade e insalubridade que só podem ser aferíveis através do sindicato, do Ministério Público do Trabalho, no aspecto coletivo e individualmente,
cada um aí com seus advogados. Mais uma coisa muito importante, viu-se na rede social e na televisão que muitos trabalhadores estavam rasgando e queimando os seus telegramas. Não façam isso. Por quê? O telegrama, que é o aviso, é a prova do ato ilícito, é um documento muito importante como forma de você comprovar o abuso de direito por parte do empregador. E se eventualmente lá na frente vier à tona algum plano de demissão voluntária, ela é a prova que você tem que essa demissão não foi tão voluntária assim. Porque qual seria a sua alternativa diante da situação de desemprego já instalada anteriormente? Assinar ou não assinar? Então, como vovó diria que é o cachorro que balança o rabo, a quitação geral ela deveria ser precedida de uma negociação coletiva enquanto os contratos estão em vigor. Se a demissão ocorreu antes da existência da negociação, que por sua vez desagou num plano de demissão voluntária ou indicada ou incentivada, é o rabo balançando o cachorro. Porque qual alternativa, juridicamente falando, esse trabalhador teria, senão a assinatura do plano? Então, a prova do vício de forma só é feita através do telegrama, tá? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Não sei te dizer, eu não sou vidente, mas tudo indica, por esses mais de 15 anos de trabalho só nessa área do direito, eu entendo que a empresa e o sindicato eles têm três caminhos, melhor dizendo. Caminho A, reverter as demissões e tudo volta a ser como era antes por conta da ilegalidade. Caminho B, manutenção das demissões com a criação de um plano de demissão voluntária. Ou caminho C, nenhuma dessas alternativas e manutenção das demissões após o escoamento do prazo do layoff. É muito cedo para dizer. A minha sugestão é que vocês procurem cada um seus advogados de confiança, mas para você que está procurando um auxílio, vá até o sindicato da categoria, não assine a homologação do seu termo de rescisão do contrato de trabalho até tudo isso passar, tá? Na dúvida, procure aí o seu advogado de confiança, tá bom? Procure o sindicato, procure o Ministério Público, porque o direito é para todos, ok? Mais uma vez, procure seu advogado de confiança na dúvida que você tenha, porque o direito é para todos. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Um abraço e fique muito bem.